Paz e graça para você. Eu sou o pastor Francisco e quero compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus para nossos corações. No livro de Êxodo, capítulo número 4, versículo 31, nós encontramos a seguinte mensagem, que nos diz assim: E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, se inclinaram e adoraram. Queridos, essa palavra fala da chamada de Moisés, quando Deus chamou Moisés para uma missão tão importante que era libertar o povo, seu povo que estava preso ao Egito, estava escravizado no Egito, e cumpriu-se o tempo de Deus, e Deus decidiu que havia chegado o momento para tirar o povo da escravidão do Egito. Deus chama Moisés, fala com Moisés e lhe dá sinais de que Deus estaria com Moisés nessa tão difícil tarefa. E Moisés, reconhecendo que seria difícil também, já conhecia o povo hebreu, seria difícil o povo hebreu o aceitar como representante de Deus, mas Deus deu capacidade, poder e autoridade a Moisés para que Moisés fizesse sinais que o povo pudesse convencer de que realmente Deus havia chamado Moisés para essa missão. E Moisés, sentindo-se incapaz, pede a Deus, mostrou que ele não tinha condições, não tinha capacidade por eles para ser representante de Deus numa tão importante missão, mas Deus, quando decide, quem chama o homem para a obra é Deus, quem capacita é Deus. Quando você recebe uma chamada da parte de Deus, o que precisa ter a consciência de que Deus é extremamente poderoso para fazer cumprir o seu desígnio, que o que precisamos é de obediência, precisamos convicção da chamada e, acima de tudo, confiança plena no Deus que é extremamente poderoso. E esse Deus, ele dá sinais de que ele faz uma chamada ao homem. E ele deu sinal a Moisés, quando chamou Moisés lá na sarça. Moisés teve dúvida, ele disse a Moisés: eu sou Deus, o Deus de teu pai Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu quero tirar o meu povo, libertar o meu povo do Egito. Tu vai lá diante de Faraó. Aí Moisés temeu, ele sabia da grande responsabilidade, mas Deus disse para ele que aquele povo da época de Moisés, aquela geração de Moisés já havia passado, aquela geração daqueles que chegaram no Egito já havia passado, os inimigos, e Deus, para confortar o coração de Moisés, disse que os inimigos de Moisés já haviam padecido. Então Moisés veio, e a missão era árdua, mas que não tinha uma ira, uma rivalidade tão grande quanto logo assim que ele havia saído do Egito há 40 anos passados. Aí, querido, o Moisés pede que Deus lhe colocasse alguém como ajudador, e Deus manda ele preparar Arão, que era um homem eloquente, que fosse ser porta-voz de Moisés. E Deus prepara tudo, e Moisés vai para o Egito, ele despede lá do seu sogro o abençoa, e ele vai para cumprir a sua missão, e encontra com Arão, e notifica tudo aquilo que Deus lhe disser, e Arão fala para o povo. E quando eu acho interessante aqui,
que o povo criou. O povo criou por causa dos sinais, por causa da operação poderosa que eles entenderam que só um Deus sublime, excelso, um Deus terrível poderia realizar. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus terrível, terrível no sentido positivo, no sentido benigno. Ele pode destruir também, se ele quiser destruir, mas ele é terrível aqui nas realizações de milagres, de poder sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre toda a sua criação. E quando o povo hebreu, que mesmo estando tanto tempo sem adorar a Deus, sem buscar a Deus, mas eles tinham conhecimento, porque ia passando de geração para geração a grandeza desse Deus. E quando eles ouviram, a palavra diz aqui, quando eles ouviram que o Senhor havia visitado os seus filhos de Israel, quer dizer, Deus não havia se esquecido. Embora tem situações na nossa vida, situações de provações, de aperto, de crise, parece que fomos abandonados pelo Deus Todo-Poderoso, que os olhos de Deus não estão sobre nós, mas só parece, porque Deus, em momento algum, deixa de nos acompanhar, de estar conosco. As lutas e as aflições não são sinal de reprovação. Pelo contrário, Deus ele vai sondar o nosso coração. A Bíblia diz que Deus pondera o coração, isso é, examina, sonda os corações. E o que temos no coração nós externamos por meio das obras. Então é necessário que verdadeiramente tenhamos o temor de Deus, porque sem o temor de Deus, todo ser humano é tendente a cometer coisas que desabonam a conduta, que desagradam o Deus Todo-Poderoso. Então, só debaixo do temor de Deus que o homem vai se policiando, vai se guardando e vai cumprindo a vontade de Deus. E aí, quando o povo ouviu falar que Deus havia visitado seu povo, Deus havia se lembrado, Deus não havia esquecido, eles se despertaram e Deus tirou, lembrou das aflições, né? E eles estavam totalmente perturbados, sendo atormentados, até sendo forçados a trabalho pesado, a produtividade lá do Egito, sem condições. E aí eles se inclinaram, reconheceram tudo isso e se inclinaram e adoraram a Deus. Meu querido, você que ouve essa mensagem, que ainda não tem tomado atitude diante de Deus, você que está afastado, desviado, você que nunca aceitou Jesus, ou você que mesmo sendo crente, mas devido às circunstâncias de crise, de aperto, de aflição que você está vivendo, você não está dando muita importância para a palavra de Deus, está vivendo uma vida como se ela não tivesse sentido. Na realidade, quem dá sentido à vida é a presença de Deus e a comunhão com Deus. E reconheça que Deus não se esquece de você, jamais se esqueceu, e que as provações e as lutas são coisas que vêm para todos os seres humanos, e você jamais foi esquecido pelo soberano e excelso Deus. Incline-se diante dele como fez o povo de Israel e o adore. Adore a Deus. Adorar a Deus é reconhecer a fragilidade humana, se contristar diante dele, confessar as fraquezas e botar propósito no coração de viver uma vida que o agrade. Então, portanto, você que ouve essa palavra, Deus não se esqueceu de você, por maior que sejam as provas, por maior que sejam as lutas, por maior que sejam as aflições, Deus está olhando para você e Ele vai fazer passar essa luta no momento certo. Por esse motivo, comece a adorá-lo. Incline-se diante dele e confesse para ele as suas fraquezas e peça: Senhor, socorre-me. O Senhor é Deus extremamente poderoso
não há nada impossível para ti. Abra seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida e, por certo, você inclinando-se diante do Senhor, isso é, se rendendo a Ele, você terá motivo para adorá-lo. Não se deixe influenciar pelo sistema implantado no mundo, pelas aberrações que o mundo tem apresentado, mas se renda ao Senhor, louve, exalte, glorifique, magnifique o nome desse Deus, porque Ele tem a paz para o seu coração, tem o suplemento para a sua alma. Só Deus pode suprir a necessidade da alma. E as aflições que você está vivendo são momentos circunstanciais que passarão. Abra seu coração, receba essa palavra, deixa Deus trabalhar na sua vida e o Espírito Santo vai operar um grande milagre no seu coração. Receba essa palavra e seja mais que abençoado. Incline-se diante do Senhor e o adore. Não é simplesmente inclinação física, mas inclinação espiritual. Renda-se ao Senhor, reconheça o seu estado de decadência em relação à santidade e à grandeza de Deus. Humilhe-se diante dele, confesse a ele as suas fraquezas, peça graça e você sentirá a presença de Deus na sua vida e você o adorará e o nome dele será glorificado em ti. E você será instrumento usado para levar essa palavra a outros, para que outros venham se render e temer o nome desse Deus que é soberano, único, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. O povo creu e ouviu. O povo creu porque ouviu das grandezas de Deus. Você já conhece a grandeza de Deus? Então, creia que Ele vai te trazer a vitória. Receba essa palavra e seja mais que abençoado pela glória do nome do Senhor Jesus.